Deus. Irmãos, estenda suas mãos para cá. Está orando pelo pastor Romualdo. Soberano Deus e eterno Pai, santo e poderoso és tu. Eis aqui o teu filho, Senhor, que está com a responsabilidade de trazer a tua palavra, Senhor. Usa o teu filho, meu Pai, como o Senhor tem sempre usado, meu Pai. Com unção, Senhor. Enquanto ele estiver aqui, meu Pai, fazendo a tua vontade, abençoa a sua casa, a sua família, a sua vida, meu Pai, o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Mais uma vez eu quero externar a minha alegria, a minha gratidão a Deus por ter me dado mais uma oportunidade de estarmos vivos, de pé, com saúde, não é verdade? E podermos desfrutar desse momento onde que nós entramos nesse lugar aqui e se derramar diante de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida dos meus irmãos que está aqui nessa noite, aqueles que estão nos assistindo através das lives, né, do YouTube ou do Instagram. Que Deus abençoe a vida de cada um e que tudo que tem acontecido aqui você possa ser alcançado através da palavra. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé, bem rápido, para a gente fazer uma leitura da palavra de Deus. Eu sei que talvez você esteja um pouquinho cansado, como eu também, né? Porque às vezes a semana de trabalho, né, Anderson? É uma semana exaustiva, mas aprove a Deus de nós entrarmos aqui. Eu creio que Deus tem renovo, como foi falado aqui. Amém? Eu gostaria de ler com você um salmo de número 142. Estava meditando sobre esse salmo. Se não me falha a memória, foi o João que trouxe uma saudação falando sobre esse salmo. E esse salmo falou muito ao meu coração, até mesmo porque eu tenho dado uma aula de escola bíblica dominical e falando desse personagem chamado Davi. Eu quero compartilhar contigo nessa noite algo que Deus colocou no meu coração. Salmo de número 142. É uma oração no meio de grande perigo a qual Davi estava passando. Diz assim o salmo: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expule a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. E os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém? Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele? Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento? Se quiser, pode aumentar um pouco aí o fundo. Só um pouquinho, que a voz está um pouquinho debilitada. Se quiser aumentar um pouquinho o microfone para me ajudar um pouquinho, o retorno, só para me ouvir um pouco. Amém? Abaixa só um pouquinho o fundo e aumenta um pouquinho o microfone. Irmãos, oi? O retorno, obrigado, Débora. O retorno é melhor, né, Marcos? Amém, irmãos. Glória a Deus. Que Deus me dê graça nessa noite para trazer uma palavra para a sua vida, aquilo que Deus colocou no meu coração. Nada sou, nada posso. Eu sou carente e dependente de Deus nessa noite para ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. O texto que acabamos de ler é um texto muito interessante. E é um personagem que eu particularmente o admiro muito. Porque o Salmo de número 142 é escrito por Davi. Davi foi o maior rei de todo Israel.
Davi, a Bíblia diz que é conhecido um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que quando Deus chama o profeta, o sacerdote, o juiz, chamado Samuel, Deus chama ele e vai dar algumas orientações para o novo rei de Israel, porque Deus não estava se agradando de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo. Então Deus vai escolher um homem segundo o seu coração para governar a nação de Israel. E Deus escolhe Davi. Então Deus vai chamar Samuel e vai falar assim: eu tenho um, segundo o meu coração. Vai até a casa de Jessé, e lá eu vou te mostrar. Quando os profetas chegam lá, o profeta não vê, no primeiro momento, ele olha e ele escolhe Eliabe, se não me falha a memória. E ele vai olhar e vai falar: é esse. Só que Deus repreende ele. Deus fala: Samuel, não é este. Não, eu não olho como homem. O homem olha pela aparência, mas eu olho pelo coração, e você conhece a história. Então havia um cuidado de Deus na vida de Davi. Deus escolhe Davi. Jessé, profeta chama Jessé, fala para Jessé: ainda falta um dos seus filhos? E ele fala de Davi. Davi, nós vamos observar a história. Davi não é o filho predileto de Jessé. Davi não é o filho querido de Jessé. Davi é aquele que cuidava das ovelhas de seu pai. E não era aquelas ovelhas belas, bonitas, não. A Bíblia vai dizer que é ovelhas malhadas. Davi é do campo. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele é escolhido entre a sua família para um grande projeto de Deus. Pois bem, nós vamos olhar a história de Davi, nós vamos ver um jovem guerreiro, um jovem que não temia as adversidades da vida. Na verdade, nós vamos observar no texto que acabamos de ler, que é o Salmo de número 142, que Davi está vivendo um momento difícil em sua vida, após uma grande vitória que ele teve. A Bíblia vai dizer que Davi, ao longo da sua história, no começo da unção que Deus tinha derramado, Davi, ele vence o gigante Golias. A nação de Israel o reverencia, as mulheres fazem cânticos, e Davi fica alegre. Só que o rei da época, Saul, ele vai ficar com ciúme, ele vai querer de todos os jeitos, de todas as formas, matar Davi. E quando a gente ler esse Salmo de número 142, nós vamos ver um ungido de Deus fugindo, correndo, se escondendo em caverna, porque havia um que queria tirar a sua vida. Se você observar a narrativa bíblica e do texto que acabamos de ler, você vai ver que é uma oração em meio ao perigo que o salmista está vivendo. E ele vai falar assim, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Irmãos, eu quero nessa noite trazer essa palavra para refletir e para nossa reflexão sobre algo aqui que Davi, ele vai colocar para fora. A Bíblia diz que no verso 2 ele fala assim: derramei a minha queixa perante a sua face e lhes pus a minha angústia. Davi está escrevendo um salmo aqui diante das adversidades que ele estava vivendo. E o contexto é que ele estava fugindo de Saul. Ele estava fugindo dos soldados de Saul porque o queriam matar ele. Então Davi, ele vai se colocar diante de Deus. Sabe, irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? É que não existe super-homem, não existe super-crente, não existe super-herói. Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós tem momentos que a gente se depara, as adversidades é tão grande,
os perigos da vida é tão grande que a gente fica com medo, sim. Que a gente fica atemorizado, sim. Então Davi percebe que o cenário agora na vida de Davi é outro. Davi está fugindo. Davi está agora dentro de uma caverna, escondido, para não ser morto. Mas sabe o que me chama a atenção nesse salmo, pastor Tiago? É que Davi, ele foge, mas ele não deixa de elevar a sua voz e clamar ao Deus dos céus, e derramar as suas queixas diante de Deus, e falar para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí ele vai falar no versículo de número 3, quando o meu espírito estava angustiado, em mim, então eu conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Sabe, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele nos procura de todo tempo, em todo instante, em todo momento, preparar laços, para que você possa ficar embaraçado, e não ter força, não ter ânimo, porque como eu falei antes, não existe supercrente. Hoje você está aqui na igreja, caminhando, de vento em popa, mas as adversidades da vida, elas vão tentar minar a tua fé, e o inimigo da minha e da sua alma, que é o diabo, ele vai tentar preparar laços, vai tentar tramar coisas, para tentar te derrubar e te parar. Só que eu tenho uma palavra para a tua alma nessa noite, eu não sei como é que você entrou aqui, o Senhor está cuidando de ti, o Senhor está ouvindo a tua oração nessa noite. Ele sabe que você entrou aqui fraco, Ele sabe que você entrou aqui angustiado, Ele sabe que os perigos da vida têm tentado minar a sua fé, mas mesmo você, quebrado, angustiado, clamando ao Deus do céu, Ele te dá graça, Ele te dá força, Ele te dá ânimo. Você pode levantar a tua mão e erguer uma adoração para Ele, porque enquanto você está clamando, enquanto você está pedindo a Deus, o renovo de Deus desce sobre a tua vida nessa noite. Calamandara cheia. Sabe, irmãos, Davi, ele vai derramar as suas queixas a Deus, ele vai falar para Deus, porque o momento e a fase que ele está vivendo é uma fase difícil. A Bíblia fala de tempo, eu gosto muito de falar sobre isso, porque há tempo para todas as coisas abaixo do céu. A gente precisa entender isso, que tem momentos que a guerra que você está enfrentando é você ir para cima, mas tem momentos que você precisa sim recuar, se esconder, dobrar o teu joelho, fechar a porta e conversar em secreto com Deus. Então Davi agora, ele não está dando uma de super-herói, ele não está dando uma de guerreiro, ele está dando uma de um coração quebrantado e contrito diante de Deus, e falando para Deus: Deus, o Senhor precisa olhar para mim, o Senhor precisa olhar para aquilo que eu estou vivendo. Davi aqui, ele não está se rebelando com Deus, ele está desabafando, porque quem conhece Deus não fica questionando, quem conhece Deus desabafa para Ele, fala para Ele, entende os propósitos dEle para a sua vida. No meu caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Sabe, o momento que Davi está vivendo é um momento difícil, é um momento de perigo, porque para Davi, humanamente falando, estava à beira da morte, porque Davi sabia do que Saul era capaz de fazer com a sua vida. Só que Deus, deixa eu te falar uma coisa, só que Deus estava preservando a sua vida.
Eu venho com essa palavra para a tua vida. Deus está te preservando, Deus está te guardando. Você, mesmo passando por essas adversidades, o Senhor está guardando a tua vida. E quem disse que Deus não está te ouvindo? E quem disse que Deus não está te escutando? E quem disse que Deus não está entendendo o momento e a fase que você está passando? Porque recuar, pastor Tiago, não é sinal de covardia. Recuar, muitas das vezes, é sinal de estratégia. Sair do cenário, sair daquilo que às vezes nós precisamos fazer, não é sinal de covardia, é sinal de estratégia. Então Davi vai fugir, porque tem momentos da nossa vida que a gente tem que fugir. Ou vai dar uma de valentão, ou vai dar uma de guerreirão. Tem momentos da nossa vida que a gente tem que calar. Não adianta ficar falando, não adianta se argumentando. E tem algo que Deus mandou dizer nessa noite. Tem momentos da nossa vida que não adianta postar no Instagram, não adianta postar no TikTok, não adianta postar nos status do WhatsApp. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa se esconder, dobrar o nosso joelho e conversar em secreto com Deus. Então Davi, ele fala no versículo 5: a ti, Senhor, a ti, ó Senhor, clamei, e eu disse, tu és o meu... repete aí, por favor, tu és o meu... Você crê que Deus é o teu refúgio? Eu creio que Deus é meu refúgio, irmãos. Porque na caminhada, nós estamos sujeitos às dificuldades da vida. Eu sempre falo isso. Jesus não prometeu que a nossa vida será só de vitória. Irmãos, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de choro, vai ter momentos de angústia, vai ter momentos de sofrimento, mas Ele prometeu que todos os dias estará conosco, até a consumação do século. Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da tua casa, Deus está no controle da tua família, Ele está no centro. Aleluia. Porque Ele vai dizer assim: a ti, ó Senhor, clamei. E eu quero falar de clamor como foi falado aqui. Porque o clamor, Marcos, é algo que eu aprendi com a pastora Eli, e a Bíblia fala muito sobre isso. Há uma diferença de uma oração convencional e clamor. Clamor fala de urgência. Clamor fala de emergência. Clamor fala de uma necessidade, de um atendimento imediato. Ninguém clama com a voz baixinha. Ninguém clama simplesmente calado. Porque quem clama sabe da sua necessidade. E eu provo isso na Bíblia para você. Lembra do cego de Jericó? Que a Bíblia vai dizer que ele clamava a Jesus, filho de Davi. Lembra desse homem? E quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais ele falava, mais ele clamava. Aí o texto vai dizer que quanto mais Jesus se distanciava, mais ele clamava e gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só clama quem sabe da sua necessidade. Só clama quem sabe do perigo que está passando. Só clama quem sabe aquilo que está vivendo e necessita do socorro de Deus. A ti, Senhor, a ti, ó Senhor, clamei. E clamor tem endereço. Clamor tem direção. Clamor tem propósito. Quando você entra aqui às quarta-feiras, não é simplesmente um encontro de reunião, mas é um encontro de propósito diante de Deus, de nós colocarmos aqui os nossos pedidos de oração, de colocar e apresentar diante de Deus os projetos da nossa vida. Sabia disso? Que o que você está clamando aqui e falando: Deus, eu preciso de uma porta aberta,
Deus, eu preciso de um milagre dentro da minha casa. Deus, eu preciso do socorro do Senhor na minha família. Clamor muitas das vezes vem de choro. Lembra de Ana? A angústia era tão grande na sua alma, que ela não conseguia sair som da sua boca, mas ela estava ali orando e clamando. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: você acha que Deus não está te ouvindo? Você acha que Deus não está entendendo a fase e o momento que você está passando? Entenda uma coisa: o Senhor nessa noite manda te dizer: eu estou recolhendo as suas lágrimas, eu estou trazendo conforto para o teu coração. Calamandara cheia. Você pode levantar uma adoração nessa noite, mesmo chorando, mesmo passando pelo momento difícil. Entenda que o Senhor é o teu refúgio. 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 Talvez você tenha olhado para a direita, para a esquerda, não tem visto nada, como Davi declarou: olhei para a minha direita, não vi, mas eu quero declarar: o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Deus está tão nessa palavra, que o salmo que foi lido aqui, o salmo de 121, vai falar sobre isso. Que Ele é o Senhor que guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Sabe, Deus é o nosso refúgio. Ele não é só refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Porque mesmo que você entre aqui cabisbaixo, ferido, machucado, Ele te fortalece. Aleluia. Porque há poder nessa palavra. E o verso 6, ele fala assim: atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Sabe que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Para nós entendermos isso aqui, não é pelo talento que ele tinha, Débora, não é pela coragem que ele tinha, porque nós estamos falando de um jovem que é um guerreiro, que enfrentou urso e leão, que enfrentou o gigante Golias na sua mocidade. Nós não estamos falando de uma pessoa covarde, entenda isso. Nós estamos falando de um guerreiro. Nós estamos falando de um homem corajoso. Mas tem momentos da nossa vida que as adversidades, que as dificuldades são tão grandes que às vezes conseguem nos abalar, porque nós não somos super crentes. Ah, irmão, não existe nessa igreja super crente. Não existe. Tem momentos que eu venho para cá para o culto, só Deus sabe. Tem momentos que você entra aqui, só Deus sabe, talvez é essa noite. Só que eu aprendi um princípio na minha caminhada: desistir nunca. Aleluia. Você pode declarar isso? Eu sei que você está ferido, eu sei que você está machucado, mas nessa noite você pode declarar: desistir nunca, desistir nunca. Pode virar para a tua irmã: desistir nunca, desistir nunca. Eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir, desistir jamais. Eu posso até estar abatido, mas eu clamo ao Senhor. Aí Davi fala a sinceridade que está no seu coração, pastora Clarice. Ele vai falar assim: ó, atende ao meu clamor, porque estou abatido. Irmãos, aqui a gente não está falando de uma oração hipócrita, não. Porque relacionamento com Deus tem que ser relacionamento autêntico, relacionamento verdadeiro, de falar para Ele, de falar: Senhor, eu estou abatido, eu estou ferido, eu estou machucado, eu estou angustiado, eu estou triste, mas eu preciso da tua alegria, eu preciso do teu renovo, eu preciso que o Senhor toque na minha alma, eu preciso que o Senhor me tira dessa situação, porque eu estou correndo em perigo. Camanda cheia.
Aí ele vai falar assim: Senhor, estou abatido, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Aqui, ó, Senhor, eu estou... Aí ele vai falar assim, ó, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Percebe? Que Davi reconhece que o inimigo da alma dele era mais forte do que ele. Que naquele momento ali ele estava em desvantagem. Tem momentos que a gente está em desvantagem, irmãos. Tem momentos que a gente tem que entender isso. Porque se a gente deixar levar pelo orgulho e pela vaidade da vida, a gente quebra a cara. Tem muita gente quebrando a cara. Tem muita gente achando que é o bambambam. Não, porque é assim, pastor. Porque não sei o que, não é nada, irmãos. Tem hora que a gente tem que baixar a bola e deixar o Espírito Santo agir. Aí Davi vai falar assim, ó: Senhor, livra-me dos meus perseguidores. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tu acha que o diabo não tem poder, irmãos? A Bíblia diz que ele veio para matar, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com a gente. Ele não quer te ver aí no culto, sabia? Ele não quer que você conquiste coisas de Deus. Ele não quer que você tenha carro. Ele não quer que você tenha casa. Ele não quer que você tenha família. Ele não quer que você sonhe. Ele não quer que você realiza. Mas Davi está clamando um que é mais forte. Meu Deus. Tem um que é mais forte. Tem um que é soberano. Tem um que manda no céu e na terra debaixo. E tudo que nela é. Aleluia. Tem um que tem o controle de todas as coisas. Tem um que sabe o teu deitar e sabe muito mais o teu caminhar. Ele sabe, conhece e tem projetado coisas para a sua vida. Como foi lido aqui, Isaías 40, não é isso? Eu gostaria de meditar com você, que a irmã leu aqui, Isaías 40, eu peguei até a caneta para olhar aqui e ver, porque Isaías 40, o verso 28, como leu aqui, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhações do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, oh meu Deus, levanta a tua mão aí, o que esperam no Senhor, levanta a tua mão aí, o que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Camandagacheia. O Deus da tua vida está aqui nessa noite. O Deus da tua alma está aqui nessa noite. Ele sabe o que você está vivendo. Davi, ele vai falar assim: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Deus é aquele que faz-nos bem. Sabe? A nossa vida não é resumida, pastor Tiago, por um momento, por uma circunstância, seja boa ou seja ruim, porque você tem uma história. Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você está passando, e Ele já tem projetado um futuro de bênção, de milagre, de cura, de avivamento, de uma nova história. Alamandará cheia. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E eu gostaria que nessa noite, mesmo você talvez cansado, como está a minha voz nessa noite, mesmo você ferido ou ferida, talvez você não queria nem estar no culto hoje, e Deus entende, Deus sabe, Deus entende o que você está vivendo, mas é nessa noite, vem Débora, mas é nessa noite
Vem, Marquinho, venha nessa noite, que o Espírito Santo de Deus te pegou pela mão. O Espírito Santo de Deus te pegou pela mão. Vamos, meu filho, vamos, minha filha, porque eu sou teu Deus. Eu cuido de ti, eu cuido da tua vida. Você não vai morrer, você não vai ficar no meio do caminho. Eu sou o teu Deus. Se põe de pé, 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 porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, te pegou pela mão para te colocar de pé nessa noite. Para me envergonhar, vai, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Se você quiser, o braço forte do eu Senhor. quero orar por você nessa noite. Se quiser, tô cansado, pastor, tô querendo desistir. Vem, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Isso, vem pra frente. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Fecha teus olhos e entrega pra Ele nessa noite. Vai orando. Isso. Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Deus, eterno Pai. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, não vai, não, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Isso, clama a Ele, clama a Ele, clama a Ele, clama a Ele. Fala pra Ele, fala pra Ele. Oh, meu Deus. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo. Ao alívio de Deus, faz o leão jejuar. ao alívio de Deus, ao refúgio. O Deus que derruba as muralhas, Muralhas estão sendo quebradas. da estéril faz mãe de Grilhões, eles estão sendo arrebentados nessa noite. Não tem mais meu Deus. contigo. Cante. Eu já tenho O quê? um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Clarice, dá um abraço na Juliana. Dá um abraço na Juliana. Deus te dá escape e livramento. Isso. Camandala cheia. Isso. Deus te dá escape Isso. e livramento. Dá um abraço na Juliana. Isso. Camandala Deus te dá cheia. escape e livramento. Deus está aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus. Da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Renovo de Deus na tua vida. Da tribo de Judá, Renovo de Deus. Rei dos reis, Renovo reina de Deus. para sempre. Leão da tribo Aleluia. de Rafael, Judá, dá um abraço aqui, dá um abraço. Rei dos reis, reina para sempre. Leão Seja envolvido da com tribo Deus. de Judá, Seja envolvido Rei naquilo que Deus dos tem. reis, reina para Há um sempre. mistério de renovo nessa noite. Há uma cura espiritual nessa noite para tua alma.